Eu comecei essa série falando para vocês que eu tinha levado um golpe. Mas antes de abrir essa porta, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma coisa que tem a ver com isso. Vocês já ouviram a história da águia? Quem não ouviu, eu vou fazer um breve resumo. A águia, quando chega aos 40 anos, ela mesma se isola em um lugar e aí ela arranca toda a pena, todo o bico, que já está com idade. Ela vai quebrando, batendo o biquinho dela até quebrar esse bico. Ela se desconfigura totalmente para que tudo nasça do absoluto zero. Uma nova pelagem se nasce na águia, as unhas nascem novamente e a águia volta com tudo novo. E foi exatamente isso que hoje eu tenho a sensação que aconteceu com a gente. Depois do que aconteceu, eu começo a parar para pensar que essa renovação, esse novo começo, essa nova empresa está fazendo nascer coisas que lá atrás tinham vindo à tona. E tudo começa a fazer muito sentido. Eu hoje estou com 42 anos. Talvez tenha acontecido comigo o que acabou acontecendo com a águia. Mas eu sei que vocês querem saber o que foi esse golpe, qual foi esse golpe. Eu não consigo dar para vocês muitos detalhes de algumas coisas, porque acaba envolvendo outras pessoas e são várias camadas. Mas eu vou tentar simplificar para vocês entenderem. Eu tinha uma pessoa da minha total confiança, que já estava trabalhando comigo há pelo menos 9 anos na empresa. E era uma pessoa que sempre fez tudo certinho, tudo organizado. E ela trabalhava numa parte do financeiro que a gente tem, que é muito importante. Vocês sabem que o financeiro ele é o coração de uma empresa. E eu sempre deleguei para essa pessoa as coisas que ela tinha que fazer. Ela era uma profissional disso, com anos de experiência, e confiei a ela que assim fizesse. De vez em quando eu analisava algumas coisas, olhava algumas coisas, mas outras, por serem técnicas demais e serem a parte dela, né, da profissão dela, eu confiava 100% a ela. E assim eu fiz. E aí no final do ano passado para cá, uma dessas questões que cabia a ela resolver não foi resolvida. Isso fez com que a gente tivesse que fechar a empresa de anos. E aí vem aquele grande baque. E agora, o que a gente faz? Fechar uma empresa de tanto tempo, que a gente demorou tanto tempo para ganhar credibilidade, para ganhar crédito, para trabalhar com algumas empresas de cosméticos. Tiveram várias etapas para que você possa levar o nome daquela empresa. Imagina uma do zero. Vocês terem uma ideia, quando a gente abre uma empresa nova, nenhum imóvel quase você consegue alugar. É muito complicado. Aí bate todo aquele desespero. E aí, depois de muito orar, de muito pensar e de muito conversar, essa pessoa foi afastada da empresa, não tinha o que fazer, e a gente resolveu começar do zero agora com outro profissional. E eu me lembrei muito do Sérgio, porque o Sérgio, desde lá de 2016, quando ele começou a me dar consultoria de gestão, de administração, ele sempre falou para mim o seguinte: Monique, você precisa fazer 3 coisas: delegar, confiar e supervisionar. E assim eu fazia na maioria das vezes, na maioria dos setores. Porém, quando tem cargos muito específicos, você acaba, às vezes, não tendo como supervisionar aquele cargo daquela pessoa, porque é muito específico, você não estudou para aquilo. Então, se ela fala para você que ela fez daquele jeito, você confia a ela como profissional. E não fica ali, não, mas deixa eu ver o tempo inteiro. E esse foi o meu grande erro, ter confiado. Então, fica aqui esse atento para quem empreende, que não tem jeito. Até o que você não entende, você precisa tentar entender, mesmo que seja superficial. Porque você tem que confiar desconfiando. E jamais deixar de fazer esses 3 itens, que é exatamente o que o Sérgio falou: delegar, confiar e supervisionar. E agora que eu falei um pouquinho do Sérgio, eu quero que vocês conheçam um pouco do Sérgio, esse profissional que está na minha vida já há 10 anos e que, assim, é um ser humano incrível, é um profissional excelente. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho dele. Hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito importante para mim, o Sérgio. O Sérgio entrou na minha vida há muitos anos. É um profissional de excelência, mas para mim ele é mais do que isso. Ele é um mentor, professor. É daquelas pessoas que a gente encontra na vida e sabe que vai ficar para sempre. Sabe quando você tem uma dúvida que pesa? Daquelas que tira o teu sono? Depois de Deus, é pro Sérgio que eu ligo. Ele tem uma forma de falar que parece simples, mas que muda a sua cabeça. Ele me ensinou a separar o que eu controlo do que eu não controlo. Me ensinou a fazer contas antes de fazer sonho. Me ensinou que o empresário
precisa de 3 coisas: confiar, delegar e jamais deixar de supervisionar. Sérgio, conta pra gente quem você é, o que você faz e há quanto tempo a gente trabalha junto. Meu nome é Sérgio Rocha Lima, eu sou consultor de negócios. Eu respiro negócio. O Sérgio Rocha Lima é aquela pessoa que sempre empreendeu, sempre gostou de resolver problemas. E esses problemas, sempre que nós temos essa veia empreendedora, essas ideias viram negócios. E isso foi que me fez também vislumbrar o quanto é necessário nós termos a cultura empreendedora. Não adianta você querer empreender e ficar no achismo, ficar sem o embasamento teórico do empreendedorismo. O empreendedorismo é científico. Para você ter sucesso, para você progredir, para você prosperar, para você ter lucro, você precisa estudar. Não adianta você querer empreender sem estudar. Não adianta você querer empreender, ter sucesso, se você não tiver a cultura empreendedora. E essa cultura empreendedora, ela é adquirida através de aprendizado, através de estudo, através de acompanhamento, de cenários, né? Porque o mundo é muito dinâmico. E agora as coisas são muito mais rápidas e você tem que aprender a conviver com cenários diferentes. E para você conviver com cenários diferentes, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que fazer com que aquilo que você saiba tenha um ensinamento a mais, um aprendizado a mais. E aí, como conheci Monique Mello. Monique Mello era uma menina craque em me agarrar, craque. Só que ela sabia fazer me agarrar. E como ela iria transformar a competência dela de saber me agarrar, como é que ela ia transformar isso em uma mulher de negócio? Foi aí que o Sérgio entrou na vida da Monique. Procurou alguém que pudesse ajudá-la. E outra coisa, o empreendedor, o empresário é muito solitário. Ele precisa de insights, ele precisa de ensinamentos, ele precisa de alguém que tome a lição dele quando ele estuda. E foi isso que eu fiz com a Monique. Hoje ela é essa grande mulher de negócio, ela é uma grande mulher de sucesso. Porque ela teve a humildade de saber que ela precisava aprender empreendedorismo. Porque Mega Hair, ela sabia tudo. Ela sabia fazer o cabelo da mulher crescer, ela sabia fazer com que a mulher ficasse elegante, que a autoestima da mulher ficasse cada vez mais aflorada. Só que faltava esse outro lado, que era o lado dela empreender. E aí nós fizemos um belo plano de negócio, nós fizemos um acompanhamento desse plano de negócio, porque também não adianta você elaborar um plano de negócio, fazer um plano de negócio e depois não ter um acompanhamento, depois não ter a acabativa. E ela, com muito mérito, fez essa acabativa. E, de novo, essa acabativa termina? Não, não termina. Porque o mundo gira, o mundo muda e o empreendedorismo também precisa dessas mudanças de cenário, mudança de cliente. Os hábitos dos clientes mudaram e, com isso, a Monique foi aprendendo e a gente foi fazendo essa consultoria. Nós já nos conhecemos há 10 anos. Há 10 anos que eu e Monique, a gente convive nessa relação super saudável, super rica, de ela querer crescer. E a partir dessa vontade dela, dessa raiz empreendedora, ela chegou aonde está chegando e ela vai crescer muito mais. E tudo começa também com planejamento, porque a Monique, ela tem vários projetos, várias coisas que ela quer crescer como empresária. E para isso tem essa palavra fundamental que se chama planejamento. E a loja nova, Monique, como é que tá? Vamos lá para atualizar vocês. O Bruno tá todo vapor. O Bruno tem sido um profissional essencial nesse projeto inicial, e não só inicial, mas em todas as etapas da construção da loja nova. A gente vai fazer, já terminou aqui a parte hidráulica, já vou explicar um pouquinho para vocês de como a gente fez isso. E agora ele entra com acabamento de marcenaria de alto padrão, que vai dar todo o toque de sofisticação, organização para o nosso dia a dia de trabalho, além da parte estética. Vocês estão vendo um bastidores aqui que vocês só vão ver aqui no início mesmo, porque depois vai sumir totalmente. E a forma como o Bruno ajudou a gente a fazer
essa camuflagem de uma forma inteligente foi fantástica. Eu vou mostrar para vocês em detalhe e deixando aqui a minha gratidão ao pessoal da Onda Immobile e ao Bruno por esse trabalho assim de excelência, gente, e em tempo recorde. Vocês não têm noção de como a gente está correndo contra o tempo para conseguir estar com tudo pronto e com um espaço lindo, novinho, todo estruturado, com todo o conforto que vocês merecem. Então, vem pra gente mostrar detalhes para vocês de tudo isso aqui. Pessoal, deixa eu atualizar vocês aqui de algumas coisas. Ó, o hidráulico está começando a ganhar forma. Aqui o hidráulico ele vai ser adaptado desse ponto de água aqui que já era existente. Aqui era uma copinha, ó, tipo de café, uma areazinha de café. Então tudo vai ser adaptado por aqui. E ao mesmo tempo o acabamento começando a ganhar forma. Dessa forma vocês não vão ver o que vai estar aqui por aqui. Então fica uma dica. Como eu falei para vocês, a gente precisa fazer um projeto Lego. A gente pega a sala de um jeito e quando a gente devolver essa sala no final do contrato, ela precisa estar da mesma forma. Então eu faço tudo de forma externa. Isso já é uma coisa que eu já faço em todos os meus espaços. Existe pessoa que corta o MDF ou corta a parede, faz tudo, só que isso vai te dar dois trabalhos. Fazer e desfazer. Eu prefiro não fazer isso. Aqui vai entrar um armário que o Bruno já fez todo o planejamento, já fez todo o projeto. Vou deixar uma degustaçãozinha aqui para vocês verem como tá esse projeto. Olha como vai ficar. Tá vendo aquela estrutura? Vai ficar dessa maneira, tá vendo? A gente vai criar aqui um painel afastado em cima daquele painel existente, tá? Mas quando a gente fizer essa estrutura para poder cobrir os canos, quando colocar a porta, não dá, atrapalha. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar aquela porta existente, vamos ter que cortar um pedacinho dela para colocar nessa parte e fazer como se fosse uma portinha fixa. E aí as dobradiças vão ter que entrar fixadas nela, tá vendo? Aqui eu posso aumentar um pouco esse móvel para cobrir aquelas tomadas, porque aquela tomada, essa cadeira vai ter que ligar naquela tomada. O que você acha? Dessa tomada já sai por dentro do móvel para você ligar aqui o aparelho por baixo dele. E também pode colocar uma outra tomadinha, essas tomadas podem passar para a lateral desse móvel aqui, tá vendo? Porque aí a última lateral cobriria. Então esse móvel no total, ele ficaria com 1,20 m, na verdade é 1,24 m total de largura, tá? Porque também tem a questão, como você me pediu, da porta deslizante. A porta deslizante com um móvel muito pequenininho na largura, a porta não vai funcionar muito bem. Ela tem que ficar um pouquinho maior. Então essa medida aqui tá perfeita. Aqui na verdade tem que só colocar aqui, ó. Aí, perfeito. E que ele vai esconder ainda mais e vai deixar funcional, porque aqui a gente precisa de entrada e de saída de água para o lavatório, que é essencial para o nosso trabalho. Certo? Então essa etapa aí já está praticamente concluída e o acabamento sendo todo feito. Essa primeira semana me ensinou uma coisa, que tudo que parecia ser obstáculo virou caminho, que tudo que parecia atraso era na verdade o tempo certo, que tudo que parecia ser perda abriu espaço para algo novo. Eu olho para trás e percebo que eu não estou construindo só uma loja. Eu estou construindo uma versão nova de mim mesma. Uma versão que aprendeu a confiar sem esquecer de supervisionar. Jamais se esqueça de supervisionar. Uma versão que sabe quando pedir ajuda. Uma versão que entende que recomeço não é fracasso, de jeito nenhum. É coragem. Tudo que parecia obstáculo foi caminho. A invasão, ela me ensinou a tomar decisões firmes e com pulso. O problema da documentação me trouxe o Pedro e me ensinou a confiar ainda mais na minha fé. Bruno começou a fazer milagres com a obra, num tempo recorde. A vida de empresária não é só sobre as coisas que a gente ajusta. Tem dias, e não são poucos esses dias, que a gente acaba entristecendo e quebrando também. No próximo capítulo, eu vou abrir uma porta que eu nunca abri publicamente. Te espero no próximo capítulo. Não deixa de seguir a gente aqui no canal, não deixa de se inscrever,
Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando da série, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Até o próximo capítulo. A águia, quando ela se reconstrói, ela não volta a ser o que ela era. Ela vira o que ainda não foi. E talvez seja isso que esteja acontecendo comigo. Eu não estou voltando, eu estou virando.